A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou trazer uma mensagem nessa noite para a gente refletir a respeito do porquê que às vezes as pessoas não recebem a vitória que elas tanto almejam, a solução dos problemas, o livramento de alguma situação difícil, a vitória sobre os inimigos. Por que que muitas vezes as pessoas não recebem essas coisas que elas tanto desejam? Ser abençoadas por Deus, que Deus faça elas vencerem suas dificuldades. Por que que às vezes isso não acontece? É isso que eu quero refletir nessa noite, para a gente compreender como a gente deve se comportar para agradar o coração de Deus, para que Deus fique feliz conosco, para que o Senhor se agrade da nossa postura. Então a gente vai ler primeiro Samuel capítulo 7, versículo 2. Tem algo aqui muito interessante para nós. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então a arca de Deus tinha sido roubada pelos filisteus, e agora a arca tinha voltado para Israel, estava na cidade de Kiriat Jearim. E ela passou nessa cidade 20 anos. E diz aqui que o povo de Israel começou a dirigir lamentações ao Senhor. Por que que o povo estava dirigindo lamentações ao Senhor? É o seguinte, naquela época os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel estava debaixo de opressão, mesmo sendo o povo de Deus. Os inimigos de Deus estavam triunfando sobre eles. E eles estavam oprimidos, estavam cansados, estavam tristes, abatidos, infelizes, porque estavam cansados de viver aquela situação de opressão por causa dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Então eles dirigiram lamentações ao Senhor, clamando para Deus que os livrasse daquela situação, que Deus os tirasse daquela situação tão horrível. Então esse é o contexto da época, o que estava acontecendo no momento. Então no versículo 3 diz o seguinte: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, em outras palavras, se realmente vocês estão voltando a Deus, se voltando para Deus de verdade, é algo realmente verdadeiro, sincero, do fundo do coração de vocês, se realmente vocês estão querendo se voltar para Deus, aí Samuel vai dar uma instrução para eles agora. O que eles deveriam fazer? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então olha o que Samuel disse para o povo: Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só. Em outras palavras, vocês se voltaram para Deus de verdade? Pois então tirem os ídolos da casa de vocês. Tire os ídolos do coração de vocês. Se voltem só para Deus. Sirvam só a Ele. Sirvam só a Deus, somente. Tirem todos os ídolos do coração de vocês. E aí ele diz: Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Depois que vocês fizerem tudo isso, Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então o que a gente aprende com essa história aqui?
Quando a pessoa está buscando uma bênção de Deus, quer ser abençoado por Deus, quer obter vitória sobre os seus inimigos, quais são os nossos inimigos? Satanás e os seus demônios, a nossa carne, nossa natureza pecaminosa que tenta nos levar a cair em pecado, esse sistema mundano, corrompido, que nos atrai para si, para ele todos os dias, para que a gente se afaste de Deus. Então você quer vencer esses inimigos, quer vencer, quer triunfar sobre tudo isso que se levanta para te derrubar, quer vencer as dificuldades da vida, quer vencer os problemas da vida. Eu não digo que Deus vá acabar com os seus problemas ou com as suas aflições, mas você quer triunfar sobre elas, você quer viver uma vida plena, abundante, apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas. A receita é essa. Para ser abençoado por Deus, você tem que primeiro ter Deus de verdade na sua vida. O problema hoje é que as pessoas querem a bênção de Deus, querem a vitória, querem ser livres dos problemas, dos inimigos, mas não querem Deus. É como o povo de Israel aqui. Estava buscando a Deus, lamentando a Deus, querendo que Deus os livrasse de uma situação difícil, dos seus inimigos, mas com os ídolos dentro de casa, adorando a deuses estranhos, os ídolos nos seus corações, reinando. Como é que eles iam poder obter vitória sobre os inimigos dessa maneira? Muita gente hoje quer obter vitória sobre os inimigos, quer obter vitória, quer ter bênção de Deus, quer vencer os problemas e as dificuldades, mas não quer ter Deus na sua vida. Não deixa Deus reinar no seu coração. Jesus não tem o primeiro lugar na sua vida. Como é que ela vai ser abençoada? Não tem condição. A gente não pode alterar a ordem. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não buscar a Deus, nós não vamos receber as demais coisas. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, servir a Ele só, deixar Deus reinar no nosso coração. Enquanto tiver ídolos reinando na nossa vida e Deus não tiver o primeiro lugar, nós não vamos triunfar sobre os nossos inimigos. Os problemas vão nos destruir, vão nos derrotar, vão acabar com a nossa vida, vão nos sufocar, e a vitória de Deus não vai vir. Deus precisa estar em primeiro lugar, Deus precisa reinar no nosso coração. É isso que muita gente não entende. Muita gente hoje só quer as bênçãos de Deus, só quer vitória, quer que Deus cumpra as suas promessas, mas não quer andar com Deus, não quer obedecer a Deus, não quer deixar Deus reinar na sua vida de verdade. Então, não tem como. Não tem como ser abençoado, não tem como vencer, não tem como triunfar sobre os problemas. Essa receita que Samuel deu ao povo de Israel ainda vale hoje, do mesmo jeito. O princípio é o mesmo. Para obter a vitória, para ser livre das mãos dos inimigos, precisa buscar a Deus de todo o coração e deixar os ídolos de lado. E quando eu falo ídolos aqui, não estou só falando de estátua, de madeira, de gesso ou de pedra, não. Que é ídolo, sim, é idolatria isso também. Mas eu estou falando muitas vezes de ídolos que são, por exemplo, o dinheiro. Às vezes o ídolo das pessoas são elas mesmas, seu próprio ego, o seu corpo, que ela idolatra o seu corpo, tem o seu corpo como um ídolo. Às vezes ela idolatra outras pessoas, idolatra pastores, idolatra cantores, idolatra artistas. Às vezes as pessoas idolatram seu próprio ministério, idolatram a sua igreja, idolatram um falso Jesus, que não é o Jesus verdadeiro, idolatram Maria, Pedro, João, idolatram muitas coisas, idolatram televisão, idolatram celular, idolatram muitas outras coisas que estão tomando o lugar de Deus no seu coração. E Deus não está reinando, não tem como obter vitória. Então a gente precisa deixar Deus reinar na nossa vida, se a gente quer viver uma vida vitoriosa.
Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema nem aflição nenhuma, mas Deus vai nos fazer vencer, passar por essas dificuldades e continuar firme na sua presença, perseverando até o fim. Nessa história aqui, quando Israel tomou a posição certa de adorar somente a Deus, de tirar todos os ídolos, se arrependeram de verdade, Deus fez eles vencerem os filisteus. E diz a palavra de Deus aqui que os filisteus foram vencidos de tal maneira que nunca mais eles voltaram. Nunca mais eles voltaram a entrar no território de Israel e atacar o povo de Israel como faziam antes. Porque foram vencidos, foi uma vitória total, completa que Deus deu ao povo de Israel ali naquela época. Israel triunfou sobre os seus inimigos. Então esse é o segredo de triunfar sobre os inimigos. É colocar Deus no centro da sua vida. Se arrepender de verdade e adorar Ele só. Buscar Ele mais do que tudo. Então que Deus nos ajude a compreender isso, a viver isso na nossa vida. Para que a gente possa vencer os inimigos. Para que a gente possa triunfar sobre toda dificuldade. Então assim nós vamos viver uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida na presença de Deus que agrada ao Senhor. Mas enquanto a gente não fizer isso, nós vamos estar sempre vivendo uma vida derrotada, sofrendo dia após dia nas mãos dos inimigos de Deus, sofrendo por causa das dificuldades da vida, porque estaremos focalizando as coisas erradas. E assim nunca vai dar certo. A gente precisa colocar Deus no centro. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.